boa noite. Nós vamos agradecer ao André, trazer para nós as reflexões necessárias deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso irmão Valdir não pôde estar conosco. Nós vamos envolver a ele através das nossas vibrações, dedicando esse estudo ao seu coração, a nós, aos espíritos, à humanidade inteira. Então nós vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos. Nós estamos em qual questão mesmo? Vocês lembram? Não escutei? A 65? Está escrito aí. Bom, então nós estamos no segundo livro do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 3º, que fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. O Valdir, ele chegou a ler a pergunta e a resposta da questão 165, porém ficou faltando a nota que Allan Kardec dá. E como ele não pôde estar conosco, nós vamos trabalhar hoje partindo primeiramente da pergunta e da resposta. A pergunta é: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Então vejam bem, nós estamos num capítulo que está falando do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Neste capítulo é muito utilizada a palavra morte, que para nós espíritas falamos desencarnação. Mas se nós refletirmos sobre o título, Kardec não coloca morte, e sim retorno da vida corpórea à vida espiritual. Isso quer dizer que não estamos falando de morte, estamos falando de vida. Olha que coisa interessante. E dentro desse subtítulo que fala da perturbação espírita, para que nós possamos entender essa resposta que os espíritos dão a Allan Kardec na questão 165, voltando um pouco atrás, para que nós possamos alinhar o raciocínio, na questão 163, deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Então nós estamos apenas retomando para fazermos aqui uma linha de entendimento com aquilo que a espiritualidade irá trazer para nós, porque esses estudos já foram realizados e quem quiser depois assistir é só acessar o canal do Cantinho no YouTube, está lá. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Resposta: consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Então, quando a alma se emancipa do corpo de forma definitiva, a desencarnação, ela entra num estado de perturbação. Na questão 65, o Kardec, conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Resposta: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. O que a espiritualidade está trazendo para nós? Que o conhecimento abre portas, sabemos disso, mas por si só não basta. É preciso colocar em prática o conhecimento. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Falar é fácil, viver a situação dentro de uma realidade, eis o grande desafio. Então nós, todos que aqui nos encontramos
encarnados, sabemos que um dia deixaremos este corpo do qual está nos servindo. Mas o interessante é que, pelo fato de sabermos, não quer dizer que nós estamos pensando em deixar o corpo. Ou, em outras palavras, se alguém preferir, ninguém pensa em morrer. Pensa. A não ser que, conforme aqui na nota que nós vamos ler, corações vão trazer ideações. O que significa isso? Ideias de suicídio. O conhecimento traz um conforto. E se nós soubermos trabalhar este conhecimento de uma forma séria, profunda, racional, que é a proposta da doutrina espírita, conquistar a fé raciocinada, sairmos desse contexto de fé seca e burilar em nossa intimidade uma consciência que nos permite trazer a razão para analisar, refletir, meditar, comparar, a fim de que possamos ter uma posição firme em torno de tudo aquilo que chega até nós. Então ele vai abrir para nós possibilidades de entendimento acerca da morte, não, acerca da vida. Apesar de estarmos falando de um processo natural que, para a grande maioria dos corações encarnados na Terra, traz essa dificuldade de lidar, nós mesmos ainda trazemos as nossas dificuldades, mesmo sabendo que quem parte, simplesmente partiu, não deixou de existir. Nós, muitas das vezes, nos travamos em determinadas situações, no dia a dia das nossas existências. Nós precisamos continuar. Então, o Espiritismo, além de trazer uma influência que nos permite compreender, ele nos conforta, ele nos consola. E, de fato, sabermos de uma realidade que, infelizmente, durante um bom período de nossa humanidade, isso ficou velado. Velado no sentido de não ser permitido nós dialogarmos em torno dessa questão. Porque dentro das nossas famílias, nós não dialogamos sobre desencarnação. É muito raro. Podem prestar atenção. Por exemplo, uma pessoa é acometida de uma doença. Qual é o objetivo? Fazer com que nós busquemos uma força para sairmos dessa situação. Em nenhum momento nós vamos pensar em morte. Nós vamos pensar em quê? Em cura, em se livrar, em eliminar essa doença. É assim. E isso é natural, isso é normal. Só que a doutrina espírita está nos trazendo uma realidade diferente daquela que nós, durante um bom período de nossas existências, fomos forjando em nossa intimidade. Por isso a nossa dificuldade de lidar com o tema. Aí o que Kardec então vai dizer? Então, o Valdir, ele fez a leitura da pergunta e da resposta. Faltou a nota. Então, partindo da nota que Allan Kardec dá
do conjunto de tudo aquilo que é colocado neste capítulo 3º, que fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual, ele vai dizer: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. O objetivo é trazer para nós, é nós iniciarmos um processo de entender como que será, trazendo para a nossa consciência. Vai chegar um momento que eu vou passar por determinada situação, onde minha alma vai ser emancipada do corpo. Como será? Agora, olha que coisa interessante. Será a primeira vez? Não. Não. Mas, dessa vez, pode ser diferente das inúmeras vezes que aconteceram? Pode. Nós não estamos num processo de crescimento, de burelamento, de desenvolvimento das nossas faculdades? Trabalhar de forma inteligente essa consciência pelo conhecimento que nós estamos adquirindo nos dá, entre aspas, tá, uma certa vantagem. Pois que no momento da morte, tudo a princípio é confuso. Se tudo a princípio é confuso, o que a doutrina espírita nos orienta, nos sugere, para que, diante das dificuldades, nós necessitamos realizar e fazer? Alguém arrisca? Alguém petista? Você está num momento de dificuldade. Vamos pensar. Você está num grande momento de dificuldade da sua vida. E você precisa resolver algo. Como que você vai trabalhar o seu pensamento? O que Jesus ensinou? Orar. Olha, no momento de perturbação, dificilmente os corações fazem uma prece, uma oração. Basta analisar o nosso dia a dia, mediante as situações que nós vivenciamos, as mais diversas. Então nós nos perturbamos e nós necessitamos parar, pensar, orar. É um remédio eficaz, pois que a oração não vai resolver o problema. O problema está ali. Ela não vai solucionar, equacionar o seu problema, mas ela vai te dar o quê? A força necessária para ter calma. Aquilo que o André até colocou, que é o prosseguimento da lição do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 fala sobre paciência. Então nós vamos ter condições de trabalharmos o quê? Paciência. Quando passamos por determinada situação, ensina-nos a espiritualidade. Olhe, faça uma prece, faça uma respiração com calma, procure conectar melhor suas ideias, seus pensamentos, procure o amparo da espiritualidade benfeitora e amiga em qualquer dificuldade, em qualquer situação. Um coração querido já dizia, porque ele retornou ao plano espiritual:
pensemos logo em Jesus. Seja qual for a situação, pensemos logo em Jesus. Aqui no cantinho, a espiritualidade, ela nos recomenda, em todos os momentos, fazermos uma prece. E ela nos dá as diretrizes dessa prece. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, estando com Jesus, contra nós quem estará. Então vamos nos imaginar morrendo. Tá? Vamos nos imaginar. Imagine que chegou o momento da nossa desencarnação. Nós estamos vivenciando esse processo. A mente está confusa. Por quê? Nós não vamos conseguir conciliar o pensamento devido à alma sair do corpo e ao mesmo tempo formar o corpo. Mas eu não entendi. Calma que nós vamos explicar. A alma está saindo do corpo, mas necessita formar outro corpo. E é óbvio que vai estar no estado de perturbação. Se eu adquiro o hábito da oração diária e começo a aprender que diante de qualquer dificuldade que chega até mim, eu me condiciono a orar, a fazer uma prece, quando chegar o momento da desencarnação, então nós vamos eliminar a palavra morte. Espera aí, vamos orar. Fazer uma respiração com calma, orar e pedir a espiritualidade, pedir a Jesus, pedir ao meu anjo de guarda que me auxilie naquele momento. Porque eu estou confuso. Então nós podemos e devemos fazer isso. Mas para chegar a esse ponto, eu tenho que criar o hábito. Se eu não crio o hábito, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. Eu vou entrar nesse processo de perturbação. Aí o que Kardec coloca? A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como uma atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. Já deve ter acontecido com alguém aqui. Às vezes você está dormindo, aquele sono gostoso, não é verdade? Aí você acorda e você não sabe se é dia, se é noite, se está na hora de levantar, se está na hora de levantar. Já aconteceu diversas vezes comigo. Eu tirar aquele famoso cochilinho, não é verdade? Depois do almoço, ou no período da tarde. Aí você entra num sono profundo. Quando você desperta, e já eu despertei, me levantando rápido. Gente, perdi hora. Vou no banheiro, lavando o rosto, lavando o dente e tal, trocando de roupa. Aí, peraí. Aí você para, peraí. Ah, mas. Aí você volta assim. Não. Ainda não chegamos segunda-feira. É domingo. São 18 horas da tarde do domingo. Isso acontece. É a mesma situação. Por quê? Devido a um condicionamento que a gente vai vivenciando dia a dia. A importância de trabalharmos mentalmente, de aprendermos a fazermos uma reflexão diária, tornar um hábito para um preparo, um treino para a morte. Inclusive o Valdir, nos estudos anteriores, ele trouxe até uma mensagem de Humberto de Campos, onde ele está colocando isso.
um treinamento para a morte, um preparo para a morte. É óbvio que aqui nós não estamos fazendo considerações que nós vamos, não. Mas precisamos ter o entendimento de que um dia irá acontecer. Quando acontecer, como vamos nos conduzir? O primeiro ponto, oração. Criar o hábito da oração. E aí o Kardec continua. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Então é a mesma situação do exemplo que eu dei. Eu levantei atordoado, pensando que já estava na hora de trabalhar, e na verdade não estava. Eu ainda poderia desfrutar de boas horas até chegar segunda-feira para me direcionar ao meu trabalho. Isso acontece conosco, não só nesse exemplo que eu dei, mas em diversas situações. A duração da perturbação de após morte é muito variável. Então, quanto tempo pode ser essa perturbação? Então, na questão 164, eu vejo que Kardec está justamente trazendo e reafirmando aquilo que a espiritualidade colocou. Na questão 64, ele questiona: todos os espíritos experimentam no mesmo grau, ao mesmo tempo, essa perturbação após a separação da alma do corpo? Olha a resposta: depende da elevação. Então, o espírito que já se encontra depurado, ele se reconhece. E aí que o conhecimento do espiritismo vai exercer essa influência. Mas aquele que viveu simplesmente apenas para a materialidade, ele terá mais dificuldade. Isso é natural. Mas por quê? Porque não criou condicionamento. Então imagine alguém que durante um bom período da sua existência, 50, 60, 70, 80, 90 anos, viveu condicionado dentro de uma forma de pensar. Não vai ser no momento da morte que ele vai mudar. Não vai. Ele passou décadas tendo uma linha de pensamento. No instante da morte ele vai mudar? Não. A duração da perturbação de após morte é muito variável. Pode ser, olha o que Kardec coloca, de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos. O que significa isso? Que quando o espírito sai do corpo, ele pode ficar nesse estado de perturbação por anos. Esses anos podem se somar décadas, séculos, milênios. O que é isso? É verdade. Nas obras de André Luiz, citada aqui pelo nosso irmão André, na primeira parte, nós temos um título que a Federação Espírita Brasileira adotou para essas obras, intitulado A Vida no Mundo Espiritual. Então, da obra Nosso Lar até a obra E a Vida Continua, a espiritualidade está nos fazendo um convite para, ao lermos, estudarmos com carinho essas obras, analisando, refletindo, meditando, comparando, compreendendo e trazendo para a nossa realidade, para o nosso entendimento. Então, quando o espírito ele fica num processo de perturbação por muitos e muitos anos, é óbvio que vai entrar aí vários fatores, várias situações, várias causas.
aqueles em que é menos longa, isto é, que o processo de perturbação não é tão longo, são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Agora, que coisa interessante. Parece que somente a doutrina espírita vem trazer para nós essa reflexão mais profunda acerca da continuidade da vida. Mas isso não é verdade. Pois que já há milênios nós temos sido convidados a fazer esse trabalho conosco mesmos. A doutrina espírita, ela está simplesmente reafirmando o direcionamento dado à humanidade pelo nosso guia e modelo, Jesus. Jesus abriu para nós esse diálogo, para que nós pudéssemos justamente trabalhar isso com naturalidade. Adriano, como assim? Em diversas passagens do Novo Testamento, com mais referência aos 4 evangelhos, nós temos justamente Jesus nos convidando a esse posicionamento, para entendermos, para compreendermos que a vida é muito mais do que simplesmente estarmos em um corpo físico. E anteriormente a Jesus, foi dada à humanidade essa oportunidade para que nós pudéssemos direcionar. Então, olha que coisa interessante. Vamos fazer aqui uma analogia. Esse livrinho aqui, ó, todos conhecem, é a Bíblia Sagrada. Todos conhecem, não conhecem? Já viram falar, né? Já? Mas o Novo Testamento tem 27 livros. Ele está mais ou menos em nossa humanidade há quase 2 mil anos. O Novo Testamento. O Velho Testamento já está mais ou menos conosco na humanidade há 3.600 anos. Então podemos afirmar que em 3.600 anos a espiritualidade superior vem convidando-nos a essa reflexão. Eu vou abrir aqui 2 passagens dentro do Evangelho de Lucas. No capítulo 12 do evangelista Lucas, Jesus ensina-nos uma parábola intitulada do rico insensato, que está nos versículos 13 a 21. O que Jesus está nos ensinando? Que havia um rico, que ele possuía uma grande propriedade, e os negócios iam muito bem, guardava a colheita em um celeiro, o celeiro ficou pequeno para a abundância da colheita. Ele pensou: vou derrubar esse celeiro, vou construir um muito maior do que ele, e quando eu obtiver uma colheita satisfatória, direi à minha alma. Capítulo 12, versículo 19. Olha que beleza. É Jesus narrando a parábola. Jesus está dizendo assim, ó: e o homem disse a si mesmo, embora em algumas traduções nós vamos encontrar isso. E o homem dizia a si mesmo. Na tradução de João Ferreira de Almeida e outras traduções, o correto, como se encontra aqui: e direi à minha alma. É Jesus dizendo, narrando a parábola aos apóstolos e discípulos:
alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ele poderia ter dito na parábola: e o homem disse para consigo mesmo: agora tenho uma vida boa, vou gozar de tudo aquilo que a vida me permita gozar, no campo dos prazeres humanos, conforme ele colocou. Descansa, come, bebe, folga, se divirta. No versículo 20, Jesus diz: mas Deus diz a este homem louco: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não é uma reflexão? Não é um convite? O que Jesus está falando? Que esse homem vai desencarnar, que a alma vai se emancipar do corpo. É o que nós estamos aprendendo aqui com a doutrina espírita, em especial neste capítulo 3º do 2º livro, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Olha como que Jesus é claro e objetivo. Mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Isto é, a senhora morta tem até aquela figura com uma espécie de ceifa batendo na porta e dizendo: está pronto? Vamos? E o que tens preparado? Para quem será? No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós temos a parábola de Lázaro e o mendigo, e o rico. Lázaro e o rico. Lázaro é o mendigo, e o rico, ele se vestia de púrpura, linho, fazia banquetes e mais banquetes dentro do seu império. E Lázaro era um mendigo que se alimentava das migalhas que caíam dos restos, das sobras deste banquete do rico. E Jesus, narrando essa parábola, está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 19 e vai até o versículo 31. Jesus vai dizer assim, no versículo 22: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Tem uma diferença. O mendigo morre, ele é conduzido com os anjos a Abraão, que é um dos patriarcas do povo de Israel. E o rico, ele é sepultado. Então, tem um objetivo nessa colocação de Jesus no ensinamento. E ele continua na parábola. E no Hades, que significa inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Jesus está construindo a parábola, e olha o que Jesus está trazendo para nós. Espera aí, a vida continua. Ela não está presa ao que nós estamos vendo, sentindo apenas pelos sentidos sensoriais do corpo físico. Ele está narrando que Abraão, o patriarca que havia desencarnado há milênios, buscou o Lázaro. Ele está colocando que o rico também desencarnou e consegue visualizar de onde se encontrava Lázaro em uma condição melhor do que a dele.
de quando ele estava na terra. As posições se inverteram. E clamando, disse o rico: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos nesta chama, no processo completo de perturbação. Então podemos fazer essa analogia com aquilo que nós estamos estudando em Livro dos Espíritos. Aí o Abraão vai dizer a ele: filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida. Olha quantos bens nós temos recebido. O André relembrou aqui uma parábola, a dos talentos. Quantos talentos nós temos recebidos do alto? São inúmeros. E como que nós estamos realizando a esses talentos no encaminhamento daquilo que o alto nos confiou? Olha, a pergunta é: o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência para que não venhamos ter uma perturbação prolongada após deixarmos o corpo físico? E aqui o Abraão continua dizendo: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, pois que Lázaro, ele foi recolhido e levado para uma região melhor do plano espiritual. Agora, vamos refletir um pouco. Lázaro foi resignado. Lázaro foi paciente. Diante de tribulações que viveu durante a sua existência corpórea. Por isso ele foi levado na parábola narrada por Jesus. Caso Lázaro não fosse resignado, nem paciente, e nem soubesse trabalhar no seu campo íntimo valores e virtudes, ele não seria levado. Ele estaria em um processo de perturbação. Olha como que Jesus vai construindo para todos nós, dentro de uma parábola, uma narrativa para que nós possamos pensar, analisar, refletir. E aí o que o rico vai dizer para Abraão? Pai Abraão, rogo que o mandes à casa de meu pai. Ele está pedindo que Abraão mande Lázaro à casa do pai deles, ao plano físico. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O que ele está pedindo? Olha, manda Lázaro lá e dizer a meus irmãos que a vida continua, que não há morte, para que eles possam se renovar, ressignificarem da forma como vem atuando, operar uma mudança, um endireitamento no caminho. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam, porque a época, quando Jesus está narrando a parábola, não havia Novo Testamento. O Novo Testamento, ele só será registrado após o retorno de Jesus aos páramos celestiais, as esferas resplandecentes
do plano espiritual. Mas já havia as Escrituras, que hoje entendemos ser o Velho Testamento. Da mesma forma que hoje nós, além de termos o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós temos, pela misericórdia de Jesus, uma realidade que nos é demonstrada pelo Espiritismo, dessa continuidade da vida. Nós temos 5 obras da codificação espírita que vem fazendo a cada um de nós, reiteradas vezes, esse ensinamento. Como que nós estamos trabalhando o talento do conhecimento que estamos adquirindo no Espiritismo? Como que estamos movimentando aí na parábola? Olha como que essa parábola é rica. Estamos apenas aqui trazendo alguns apontamentos para fazer uma analogia com a nota que Allan Kardec está dando à questão 65 do Livro dos Espíritos. Olha o que ele vai dizer. Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, ele se arrependeria. O que ele está dizendo? Olha, se algum dos que aqui se encontram com você for até lá e dizer a eles, e mostrar a eles essa realidade, eles podem se arrepender e não vir a acontecer com eles o que aconteceu comigo. Não é isso que a doutrina está nos ensinando? A começarmos a termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a enxergar a nossa realidade, refleti-la. Aí Jesus encerra a parábola da seguinte forma: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que algum dos mortos ressuscite. Porque tem irmãos nossos que ainda duvidam desta realidade, pessoal. Ainda. E aí, o Kardec continua. Olha como que é importante o texto. Não é a doutrina espírita que está trazendo essa forma de pensar. Não. Jesus já vinha nos alertando. Então eu trouxe apenas 2 passagens. Existem inúmeras. E aí Kardec continua. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Então, olha a analogia da parábola. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia. Alguém sabe o que é morrer por apoplexia? Palavrinha difícil. Apoplexia é quando o indivíduo tem uma certa hemorragia interna, causando um dano em um órgão vital. Pode também surgir e vir através de um acidente vascular cerebral. É algo súbito. Ferimentos, etc. Então, nas mortes violentas, o espírito é surpreendido. Olha que coisa interessante. Na nota, Kardec está colocando da alma que se desprende do corpo. E aí já passamos pelas lições aqui dos Espíritos da definição de alma. Está nas questões anteriores. Agora ele está colocando a alma já emancipada por completo do corpo. Ele vai dizer: o espírito
é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. É uma realidade. Por quê? Olha que coisa interessante. Por quê? Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que seja separado. Então o espírito se vê no corpo. Ele se vê, tendo as mesmas sensações, os mesmos sentidos. Não passa pela mente dele que ele está desencarnado. Por quê? Durante todo o seu processo de vida, ele não pensou nisso. Ele não pensou na continuidade, nessa possibilidade, embora muitos corações saibam da continuidade da vida, mas não conseguem assimilar. E por que ele se vê dessa forma? Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não a ouvem. Então muitos espíritos saem do corpo pensando que estão no corpo físico, retornam para os corações pelos quais sentem afeições. E somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte dos mundos dos vivos. Por quê? Porque essa ilusão mantém completamente preso a essa situação até que haja um esclarecimento. E assim nós temos observado isso, principalmente nós espíritos, através de reuniões de intercâmbio com corações que desencarnam e vêm em nossas reuniões sem saber que se encontram desencarnados. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição. Para muitos corações, morreu, acabou. De aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê, escuta, não considera que está morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele não consegue associar seu pensamento, ele está perturbado. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpar. Assemelha-se este fenômeno aos dos sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estão dormindo. Então, estou fazendo uma analogia. E aqui entra muito nas questões de faculdades mediúnicas. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não os tenha polido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Então Kardec está trazendo para nós justamente essa reflexão. Muitos corações que trazem doenças não pensam em morrer, pensam em continuar vivos, mas continuarão no corpo ou fora do corpo. Vê-se então um espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho, deles falando de uma coisa que não lhe dissessem respeito, até o momento de compreender a verdade. Quantos corações participam do seu próprio funeral? Acha que está velando uma outra pessoa, que não é ele mesmo, e retorna para casa com seus familiares. Isso acontece.
A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, para o justo, para aquele cuja consciência vem sendo burilada, vem sendo trabalhada nas ações do bem. Calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Então basta fazermos uma análise com a gente. No momento que acontece algo, como que nós vamos nos conduzir? Se isso que acontece é para chamar a atenção para determinada situação, como que nós vamos encarar? Algo que chega, que nós não contávamos, que nós não esperávamos. Como que nós vamos reagir a essa situação? Então a doutrina espírita ensina-nos a mantermos a calma, a serenidade e elevarmos o pensamento em prece, para recebermos um fortalecimento, uma inspiração da espiritualidade. Nos casos de morte coletiva, que entra no outro departamento, nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Então nós temos vários acontecimentos, em especial na nossa sociedade, aqui no Brasil mesmo recentemente, mortes coletivas. Será que todos, ao sair do corpo, vão se ver? Vão sentir as mesmas coisas? Vão estar num estado de perturbação iguais? Não. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Essa é a nota de Kardec, a questão 165. Então nós fechamos essa questão, e a partir do próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 4 do segundo livro, que trata da pluralidade das existências, dentro da questão 166. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês ficaram tudo caladinho, ninguém ensinar? Ficaram só ouvindo? Ficaram refletindo, meditando? Medo da morte, né? Agora, isso. Para fecharmos, para mostrarmos claramente que não é somente Jesus, mas também os seus continuadores, chamando-nos a atenção, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dentro do versículo 19, ele traz para nós essa reflexão. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E no versículo 35, do capítulo 15, ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Paulo chamando-nos a essa reflexão. Versículos 19 e 35 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Fica aí a sugestão de leitura. Então vamos encerrar, fazendo nossa prece final, agradecendo imensamente a Jesus, a espiritualidade, que nos permite fazermos essas reflexões. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis que venhamos cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois em Ti encontramos paz, verdade, amor. Uma boa noite para todos.